Mudando de assunto agora, gente, olha, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe que empresas aéreas cobrem a mais para que o passageiro embarque com bagagem de mão e também restabelece a gratuidade obrigatória para as bagagens despachadas de até 23 quilos. Lembra que antigamente era assim? As regras aprovadas pela Câmara valem tanto para voos domésticos quanto para voos internacionais com origem aqui no Brasil. Importante relembrar isso, viu? O projeto segue agora para análise do Senado e, se aprovado no Senado, segue para a sanção do presidente da República. Então, ainda tem um processo aí para caminhar. Mas, enquanto esse projeto ainda é analisado, vamos saber como é que hoje funcionam essas regras e o que é, de fato, direito do consumidor? Aqui com a gente, ao vivo, o advogado especialista em direito do consumidor, Erickson Dantas. Erickson, muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente tem uma lei já que funciona. Como é que funciona? O que traz essa lei para a gente? Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. Bom dia aos que nos assistem no programa ao vivo. Primeiramente, queremos agradecer a participação aqui. Um bom dia. As regras, elas hoje, a regra em si, na verdade, causa ao consumidor uma onerosidade. Esses custos elevados, quando o consumidor é compelido a ter que pagar por valores referentes às questões do despacho de bagagem. Mas o que diz a lei? Que a empresa pode cobrar ou não, atualmente? Atualmente, deve-se cobrar. Esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e agora está seguindo para o Senado ser aprovado e depois sancionado pelo Presidente da República, vai modificar essas questões para que o consumidor ele tenha, aí no caso, uma isenção em relação ao despacho de bagagem de até 23 quilos, dentre também outras regras que dá ao consumidor benefício, a exemplo também de poder levar uma bagagem menor no compartimento do avião de até 12 quilos e também uma bagagem de mão para ser colocado na parte inferior, abaixo da cadeira do compartimento do avião da aeronave. Isso, pode ser uma mochila, né? Pode ser uma mochila. Bagagem, mas pode ser uma mochila. Pode ser uma mochila. E também há uma inovação em relação a esse projeto de lei que esperamos que venha a ser aprovado pelo Senado, já aprovado pela Câmara, que é o 5.041 de 2025, em relação às questões de desistência, por algum motivo qualquer, em relação ao voo de ida dos trechos. Você vai fazer uma viagem, aí você faz ali a aquisição do bilhete de passagem e ali tem um trecho de ida e volta. Por algum motivo o consumidor cancela o voo de ida e aí, pela regra atual, também automaticamente cancelaria o voo de volta. Pela regra agora do projeto de lei, que esperamos que seja aprovado pelo Senado, essa questão do cancelamento da volta, ela será garantida ao consumidor para que a volta desse trecho não venha a ser cancelada. E também a questão dos assentos que também são pagos, salvo aqueles de primeira classe, né, que obrigatoriamente tem que pagar, mas assentos comuns, as companhias aéreas elas fazem essa cobrança e o projeto de lei prevê também isenção. Perfeito. Do jeito que a lei existe hoje, então, é necessário essa decisão, porque ela impacta economicamente, né? Esse tempo todinho as empresas devem ter faturado bastante, né? Com certeza, Gilvan. Segundo dados colhidos em relação a essas questões dos ganhos vultuosos das empresas, das companhias aéreas, você tem ideia, de 2017 a 2024, as companhias aéreas, elas adquiriram um valor exacerbado, absurdo, de 5 bilhões de reais, só nessas questões de pagamento de tarifa. E, consequentemente, ou infelizmente, como queira, as passagens aéreas estão mais caras ainda. Não baixam, né? Então, o lucro foi muito alto, muito elevado. E nesse período aí de 2017 a 2024, 5 bilhões de reais de pagamento de tarifa é muito alto o valor. Enquanto a gente ainda não tem essa sanção da presidência, essa análise por parte do Senado, vamos para a realidade que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma cobrança por parte das companhias aéreas para as bagagens despachadas de 23 quilos, por exemplo. A bagagem de mão, ela deve ser de até 10 quilos. E caso essa bagagem de mão, no caso uma malinha de rodinha que caiba no compartimento ali na cabine, ela ultrapassa esses 10 quilos, as empresas hoje podem cobrar, não é isso? De acordo com a legislação atual, as empresas elas podem cobrar se ultrapassar realmente esse peso de 10 quilos. Aí é legal a cobrança. E outra coisa também que é muito comum acontecer e que as pessoas elas ficam na dúvida em relação ao direito do consumidor é se esse voo estiver mais cheio e a companhia aérea pedir o despacho. Quando a pessoa ela não quer despachar, ela é obrigada a despachar, já que ela não está fazendo aquele pagamento ali? Sofia, nesses casos é muito importante que sejam obedecidas as questões da segurança do passageiro nos voos que acontecem em alguns trechos
de superlotação ou de lotação completa de um voo, né? Então, para que ali seja garantida a questão da segurança do consumidor, aí tem uma questão discricionária, um poder discricionário da vontade da companhia aérea, das normas da companhia aérea atual, para que essas bagagens elas venham ser despachadas no sentido de que possa oferecer ali às pessoas, aos passageiros que estão no voo, uma melhor segurança em relação às questões das malas que, porventura, estejam na parte superior da aeronave ou até em mãos ali com o consumidor. Tem uma pergunta aqui do Jorge Amadeus que eu acho interessante também, que é a questão de vigilância, de fiscalização. As empresas podem acabar colocando os custos dessa bagagem embutido na passagem com essa decisão da gratuidade? Acho que é necessário um olhar atento da fiscalização em relação a isso, né? Vai ser aprovado, se for aprovado por acaso, a gente já tem passagens bastante caras e pode aumentar. Tem como se ver isso? Tem como se abordar isso como consumidor? Tem sim, Gilvan. E é muito importante que os órgãos de fiscalização, né, como por exemplo até o PROCON, né, faça essa fiscalização, porque isso aí causaria ou causará ao consumidor, no caso, um prejuízo, né? A questão da onerosidade, né? Essas questões em relação aos pagamentos das tarifas, né, como aqui mencionado, e essa diferença, às vezes até de informação para o consumidor, que eu acho que o maior gargalo dessa questão aí é a falta de informação para o consumidor. Então, isso aí, com certeza, os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, como os demais órgãos, a própria ANAC também, tem que fiscalizar e, sendo aprovado, no caso aí, esse projeto de lei pelo Senado, é importante que, quando existir a aquisição das passagens aéreas pelo consumidor, que as informações sejam claras, precisas e de melhor entendimento para o consumidor, para que não coloque o consumidor em dúvida e para que não faça essas cobranças ao consumidor excessiva, que causa ao consumidor uma onerosidade. Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão de passagem, de voos e de bagagem, quando há a questão da destruição da bagagem, daquele problema ali de mala extraviada, né, ou de mala danificada, quais são os direitos do consumidor? O que a gente está falando aqui, é claro, a nível Brasil, em relação às leis nacionais, mas existe também uma questão mundial, né? E cada companhia tem a sua determinação, uma companhia que é daqui, mas também faz voo internacional, tem essa mesma política interna. Como é que funciona, hein, Erickson? Nessas questões, Sofia, o consumidor, se porventura sofrer um dano dessa natureza, que entendemos que é um dano material, porque ali está mensurado não só o valor da bagagem, como alguns pertences. Então, essas questões em relação a extravio de bagagem, a perda da bagagem, o consumidor faz jus a uma indenização por dano material em relação ao ocorrido, e o consumidor deve mensurar o quantitativo, tanto da bagagem quanto dos pertences que ali vão ser inseridos naquela bagagem. E dependendo até da conduta da companhia aérea, essas questões podem também ensejar em relação a uma indenização por danos morais. Isso às vezes atrapalha até a viagem da pessoa. Tem algumas coisas na bagagem ali que podem ser usadas até no seu trabalho. Isso também implica, né? Implica porque aí vai configurar, Giovana, no caso, um nexo de causalidade. Você imagina, você tem ali alguns pertences, vou dar aqui um exemplo rápido. Você vai a um casamento de um parente ou de um familiar ou de um amigo fora do seu estado, né? Vai em outro estado fazer ali a sua viagem, tem alguns pertences primordiais para ser usado até num casamento ou em um evento, e de repente você não pode utilizar por conta de uma conduta praticada de negligência ou de imprudência ou de imperícia da companhia aérea que o impediu de participar daquele evento por conta de uma questão causada por culpa exclusiva da companhia aérea. E dependendo do caso, até pode ser já a questão aí do dever de indenizar em relação ao dano moral ao consumidor. Eu morro de medo disso, já levo o vestido sempre na mão quando tem uma viagem. Mas dá medo mesmo. Por exemplo, você vai ser madrinha de um casamento, a cor é uma cor determinada e você perde isso da bagagem, é muito complicado, né? Exatamente. Carlos Botelho, da Jatiuca: viajei para o Chile com tudo de graça. Na hora de voltar, tive que pagar uma taxa pela mala de bordo. Não excedi o peso, não troquei de mala, posso entrar com ação contra a empresa? A lei não está em vigor, mas a lei fala sobre isso, né? De você ter, dessa norma ser válida daqui para o exterior. Do exterior, na volta, ela não vale, né? Exatamente. Mas nesse caso hoje, estamos falando da atualidade, ele pode fazer? Hoje a cobrança ela é devida. A cobrança ela é devida porque, no caso aí, o voo está vindo de outro país, né? Mesmo que ele tenha comprado as duas pernas juntas, por exemplo, ida e volta? Mesmo que ele tenha comprado, porque no caso aí, o projeto de lei ainda não foi aprovado. E ainda que ele seja aprovado, no caso pelo Senado, ainda que
as regras, como dito por você, Sofia, no começo da entrevista, elas equivalem para os voos internacionais que tenham origem aqui no Brasil. No caso da pergunta bem formulada, Gilvan, o consumidor terá que pagar porque o voo também, ele veio lá do exterior para o Brasil. Mas ele disse que foi de graça. Ele disse o seguinte: viajei para o Chile com tudo de graça. Está especificado que ele ia viajar e ia voltar. Brasil e Chile. Brasil e Chile na mesma empresa. Foi na mesma empresa e voltou e estava especificado que era de graça. Como é que fica essa situação? Ele pode usar isso como prova? Se no caso o consumidor foi informado e a companhia aérea mencionou que tudo era de graça, como a pergunta aqui formulada, e se na questão da expressão que era gratuita, mencionar também ali a questão da isenção das bagagens, aí o consumidor terá o direito, sim, a não ter que pagar. Então, a companhia tem que especificar o que é que está ali embutido de forma gratuita, para que o consumidor não sofra ali um dano que é a falta de informação, ou até uma propaganda enganosa, pode se configurar. Aí, repito, se a companhia aérea especificar que, inclusive, as bagagens estão isentas de pagamento, de tarifa, então o consumidor fará jus a essa isenção. Então, a informação tem que ser clara, óbvia, precisa e de melhor entendimento para o consumidor. Até porque fica complicado, né? Por exemplo, assim, vou fazer uma viagem, aí eu tenho toda a programação, todo o valor que eu vou despender ali naquela viagem, e aí eu saio daqui do Brasil e vou para um determinado lugar. E aí na volta eu sou pega de surpresa dessa maneira, porque se na ida não paguei, teoricamente, na volta eu não teria que pagar, se é a mesma companhia aérea, se é a mesma compra, o mesmo bilhete, né? Aí a partir do momento que a companhia aérea me cobra na volta, eu acabo saindo no prejuízo realmente. Saiu prejuízo por causa da falta de informação. Né? Então, a informação, como dito aqui, de forma assim reiterada, tem que ser precisa, tem que ser clara, de melhor entendimento para o consumidor, porque nessa relação de consumo, né, o passageiro, que é o consumidor, é a parte mais vulnerável, a parte até, às vezes, hipossuficiente, e o consumidor tem que usufruir dos seus direitos. E só fazendo aqui um lembrete bem rápido, é importante destacar que, caso o projeto de lei seja aprovado pelo Senado, você que está nos assistindo, essas regras equivalem apenas para os voos nacionais e internacionais, desde que os voos internacionais tenham origem aqui no Brasil. Perfeito. A gente quer agradecer, Vior, sua presença aqui no Bom Dia. São muitas as dúvidas que as pessoas têm, comum, né? Da realidade atual e da realidade do futuro, o que é que pode exatamente mudar. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela presença.